Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Meu filho me expulsou de casa, sem saber que eu estava escondendo 2 milhões. Naquela noite a chuva caiu suavemente fria e insistente, como se o próprio céu quisesse me lembrar que eu não tinha mais nada. Nada exceto um segredo. Eu estava parada em frente à porta da casa que eu mesma havia comprado com minhas próprias mãos, uma mala velha e gasta aos meus pés, enquanto meu filho me olhava sem demonstrar nenhuma emoção. Você precisa ir embora, pai. Você está se tornando um fardo. Suas palavras foram mais violentas do que a porta que ele bateu alguns segundos depois. Eu não gritei. Eu não implorei. Eu nem chorei. Porque ele não sabia. Ninguém sabia. Por baixo do meu casaco encharcado, costurada num forro invisível, estava a chave de um cofre de banco. Um cofre que eu não abri há 20 anos. Um cofre contendo 2 milhões de dólares. Lá fora, os vizinhos observavam a cena por trás das cortinas, já murmurando. O pobre velho abandonado pelo próprio filho. Se eles soubessem a verdade. Eles não sabiam que aquele dinheiro não era uma herança. Não foi ganhar na loteria. Mas o fruto de um sacrifício terrível, feito no dia em que jurei proteger meu filho. Até mesmo dele mesmo. Caminhei lentamente na chuva, cada passo trazendo de volta uma lembrança. Noite sem dormir, as dívidas que paguei em silêncio, os erros que eu havia acobertado para salvar o futuro dele. E agora ele me expulsou, convencido de que eu era pobre e inútil, acabado. O que ele não sabia era que aquela noite não seria o meu fim. Este foi o início de sua maior lição, porque quando a verdade vier à tona, quando ele entendeu o que tinha feito, seria tarde demais para voltar atrás. Fiquem até o final porque essa reviravolta mudou completamente a vida de uma família. A casa estava silenciosa, silenciosa demais para um lugar que outrora ecoara com risos. Robert Miller estava de pé na sala de estar, ereto apesar dos seus 68 anos, com as mãos tremendo levemente. Do outro lado da sala, seu único filho, Daniel Miller, evitava seu olhar. Pai, nós já conversamos sobre isso. Disse Daniel em tom seco. Esta casa não lhe pertence mais. Robert olhou em volta. O sofá de couro que comprará depois de 20 anos trabalhando na fábrica. A foto emoldurada de Daniel quando criança, segurando um troféu de beisebol, com um sorriso banguela e olhos brilhantes. Cada objeto tinha uma história. Cada parede testemunhava um sacrifício. Não estou pedindo muito. Robert respondeu calmamente. Só um pouquinho de tempo. Vou encontrar uma solução. Daniel suspirou e passou a mão pelos cabelos, nervoso. Você está desempregado. Não tem nenhuma reserva financeira. Está vivendo às minhas custas. Eu tenho esposa, planos para o futuro. Não posso mais te sustentar. Essas palavras atingiram Robert mais profundamente do que qualquer tapa. Ele se lembrava muito bem do dia em que vendera seu carro para pagar os estudos de Daniel. Passava as noites comendo sopas instantâneas para nunca ter que dizer não ao filho. Eu te dei tudo, murmura Robert. Exatamente, respondeu Daniel, quase irritado. Você viveu a sua vida. Agora, deixe-me viver a minha. A decisão foi tomada. Fria? Definitiva. Daniel entregou uma mala velha que havia arrumado às pressas. Algumas roupas, um par de sapatos gastos, um casaco fino demais para a estação. Você pode ficar na casa de um amigo. Ou, sei lá. Mas não aqui. Robert pegou a mala sem discutir. Ele não implorou. Ele não se lembrava de tudo o que havia feito, porque às vezes o silêncio pesa mais do que 1000 repreensões. Quando ele atravessou a porta, começou a chover, uma chuva lenta, quase respeitosa. Daniel ficou parado por um instante na soleira da porta e depois a trancou. Estalo. Esse som ecoou na mente de Robert por muito tempo. Lá fora, encharcado até os ossos, ele caminhava sem rumo certo. A cada passo, o forro do casaco roçava levemente em seu peito, onde a pequena chave de metal estava escondida. Discreto. Quase insignificante. Ninguém imaginaria que essa chave abria um cofre no First National Bank de Chicago. Um cofre com o nome Robert Miller. Um cofre contendo 2 milhões de dólares economizados, investidos e protegidos com o máximo sigilo. Robert parou debaixo de um poste de luz e olhou para o céu escuro. Você fez sua escolha, meu filho, murmurou ele. Eu também. Naquela noite, Daniel pensou ter espantado um velho indigente. Ele não sabia que tinha acabado de perder muito mais do que um pai. Robert caminhou durante horas. A chuva havia parado, mas o frio penetrava seus ossos como uma lembrança cruel da passagem do tempo. As ruas de Chicago estavam quase desertas, banhadas por uma luz amarela pálida que conferia à cidade um ar irreal.
Ele finalmente sentou-se num banco perto de um ponto de ônibus fechado. Com a mala aos pés, fechou os olhos por alguns segundos. Essa não foi a primeira vez que ele dormiu ao relento. Mas esta foi a primeira vez que seu próprio filho foi a causa. As lembranças o assaltaram sem aviso prévio. Daniel, de 10 anos com febre, segura a mão com força no hospital. Daniel, aos 18 anos, jurou que um dia devolveria tudo ao pai. Daniel hoje, um olhar sério, uma voz firme. Robert respirou fundo e, em seguida, enfiou a mão dentro do casaco. Seus dedos tocaram a chave. Ele decola. Logo cedo pela manhã, o First National Bank de Chicago abriu suas portas. O imponente edifício dominava a avenida, um símbolo de estabilidade e poder. Robert entrou discretamente, quase invisível em meio aos clientes apressados. Olá, senhor. Disse a recepcionista educadamente. Como posso ajudá-lo? Estou aqui pelo meu porta-malas. Ele respondeu simplesmente. Ela ergueu os olhos, ligeiramente surpresa com a aparência cansada dele, e então consultou a tela. Sua expressão mudou. Peito 317. Robert Miller? Ele assentiu com a cabeça. Poucos minutos depois, um funcionário o acompanhou até uma sala segura. As paredes grossas pareciam abafar os sons do mundo exterior. Robert inseriu a chave na fechadura. Clique. Lá dentro, arquivos perfeitamente organizados, extratos de investimentos e uma verdade que ele guardara para si por 20 anos. 2 milhões de dólares. Suficiente para viver confortavelmente. Suficiente para apagar tudo. Mas Robert não sorriu. Ele fechou o baú. Ainda não, murmurou ele. Entretanto, na casa de Daniel, o silêncio era pesado. A casa parecia estranhamente grande sem o pai. Ele notou uma cadeira vazia na mesa do café da manhã. Depois, uma fotografia que havia sumido da sala de estar. Ele tentou ligar para Robert. Uma vez. 2 vezes. Mensagens. Surgiu um ligeiro desconforto, que ele imediatamente dispensou. Ele vai dar um jeito. Disse ele para si mesmo. Mas o que ele não sabia era que naquela noite, Robert havia tomado uma decisão irreversível. Ele não ia voltar. Não para me desculpar. Não para implorar. Ele ia desaparecer. E deixar que seu filho descubra a verdade por si mesmo. 2 dias depois da partida de Robert, a casa parecia morta. O silêncio pesava mais do que qualquer discussão. Daniel tentará seguir em frente como se nada tivesse acontecido, mas cada cômodo, cada objeto, o fazia lembrar da ausência do pai. Foi então que ele encontrou um envelope sobre a mesa da cozinha. Não estava lá ontem, nem anteontem. A caligrafia era firme, quase elegante, e o selo, antigo. Ele rasgou o envelope com uma impaciência misturada com medo e raiva. Dentro, uma carta cuidadosamente dobrada. Meu filho, se você está lendo isso, significa que eu saí de casa. Eu sei que você pensa que me expulsou, mas deixe-me lhe contar a verdade que você nunca quis ver. Daniel franziu a testa. Suas mãos tremiam levemente. Durante todos esses anos, trabalhei em silêncio. Economizei, investi e protegi nossa família de perigos e dívidas que vocês nem imaginavam que existiam. Hoje, estou partindo não porque quero abandoná-los, mas porque vocês precisavam aprender o que significa perder aquilo que consideram garantido. Sob o forro do meu casaco, você nunca soube, lá estava a chave. A chave de um cofre que você nunca tentou entender. Dentro, 2 milhões de dólares. 2 milhões que poderiam ter te poupado de erros dos quais você ainda nem se deu conta. Daniel sentiu o coração afundar. 2 milhões. Mas por que ele nunca soube? Não me procure. Não venha ao banco. Ainda não. Primeiro aprenda o que significa respeitar, amar e proteger uma vida que não seja a sua. Quando estiver pronto, talvez compreenda o valor do sacrifício. Robert. Daniel ficou paralisado. As palavras ficaram gravadas em sua mente como um martelo numa bigorna. A raiva que sentirá no dia anterior estava lentamente desaparecendo, substituída por um novo sentimento, culpa. Tudo que ele considerará inútil em seu pai era, na realidade, nada mais do que amor e previdência. E agora era tarde demais. Robert havia desaparecido de sua vida, para lhe ensinar uma lição que ele jamais esqueceria. Daniel finalmente compreendeu que o homem que havia rejeitado não era um fardo. Ele era um tesouro, escondido por trás de um silêncio de 20 anos. Mas o pior ainda estava por vir, porque Robert tinha uma última surpresa. Uma que destruiria tudo que Daniel pensava saber sobre seu pai, e sobre si mesmo. Passaram-se 3 semanas. Daniel mal comia, mal dormia, atormentado pelas palavras da carta. Todas as manhãs ele se pegava procurando o pai pelas ruas, imaginando os pedidos de desculpas que deveria ter feito, sonhando em consertar o irreparável.
Então, certa noite, quando voltava do trabalho, ele notou uma figura familiar sentada no banco do parque em frente à casa. A chuva caía suavemente, mas desta vez parecia menos fria. Robert estava lá, mais calmo, mais sereno, quase indiferente ao mundo ao seu redor. Mas em seus olhos brilhava aquele lampejo de orgulho silencioso que Daniel nunca havia compreendido. Pai, murmurou Daniel, incapaz de articular qualquer outra coisa. Robert levantou-se lentamente, aproximando-se sem pressa. Estendeu a mão, não para repreender, mas para convidar. Daniel, você leu minha carta. O coração de Daniel estava acelerado. Ele assentiu com a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas. Eu não entendi. Pensei que você fosse fraco, inútil. Ele gaguejou. Robert deu um leve sorriso. E foi exatamente por isso que agi dessa forma. Você precisava entender que o valor de um homem não é medido pelo que ele possui, mas sim pelo que ele protege, pelo que ele está disposto a sacrificar por aqueles que ama. Daniel baixou os olhos. E o dinheiro? Os 2 milhões? Robert abriu a mala que havia colocado no banco. Com um movimento lento, retirou um envelope contendo a chave do cofre. Agora é a sua vez. Mas antes de tocar nesse dinheiro, você precisa provar que entende o verdadeiro significado de riqueza, família, respeito, responsabilidade. Daniel sentiu uma onda de vergonha e gratidão o invadir. Ele entendeu que tudo que seu pai havia feito, durante todos aqueles anos, não fora para si mesmo, mas para prepará-lo para a vida, mesmo que a lição tivesse sido cruel. Pai, me desculpe. Eu prometo que vou mudar. Robert assentiu com a cabeça. Bem-vindo ao mundo real, meu filho. Agora vamos reconstruir o que perdemos, juntos. Naquela noite, sob a luz bruxuleante dos postes de iluminação e o murmúrio suave da chuva, pai e filho fizeram mais do que se reconciliar. Eles se entendiam. Eles se respeitavam mutuamente. E Daniel sabia que, apesar da tempestade, havia herdado algo mais precioso do que 2 milhões, a sabedoria de seu pai.